Oi, tudo bem? Boa noite, meninas. Hoje a gente vai ter uma live sobre facelifting. Tô esperando o Dr. Vitor entrar aqui. Vou aceitar agora. Oi, Mário, tudo bem? Como Oi, tá? tudo Boa bem? noite, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, e você? Tudo tranquilo por aqui também. Tá na clínica ainda? Prazer estar aqui com você, né? Você já veio aqui visitar a gente na clínica? Acho que tem um ano que você veio aqui, né? Mas não, acho que não Um tem uns mês, 8 meses, 8 meses. 7 meses mais ou menos. Foi final de dezembro, né? Ainda estou aqui, sim. Terminei o consultório agora há pouco, mas daí já resolvi ficar por aqui mesmo. Sim, é muito bonita a clínica, né? Ela é Obrigado, toda bem moderna, com um obrigado. estilo um pouco clássico também, né? Combina os dois. Mistura de coisa, um pouco clássico com um pouco moderno também, né? Que é mais o jeito que eu sou também, né? Abordar o clássico, mas também que tem a modernidade junto. Sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer ao doutor por ter aceito participar dessa live super especial e também queria que se apresentasse para as meninas sobre a sua formação, de onde que o doutor é. Tá? Eu queria agradecer, né? Porque eu sei que você tem um know-how aí, trabalha com isso já tem um tempão. E obrigado pela oportunidade, né? Então, eu hoje atuo em Curitiba e em Santa Catarina, atuo em Caçador, que é no interior de Santa Catarina. Eu fiz medicina no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, não no Oeste. Depois fiz cirurgia geral, que é pré-requisito para cirurgia plástica, aqui em Curitiba mesmo, no Hospital Angelina Caron. E depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha formação em cirurgia plástica. Então, eu fiz lá no Hospital da Plástica com o Dr. Farid Hakimi, a Mari conhece, é um ícone da cirurgia plástica, que trabalhou com o Sim. Dr. Ivo Pitangui durante muito tempo. E depois eu fui me aperfeiçoando mesmo em cirurgia de face com o Dr. Marcelo Araújo, que é um grande nome também da cirurgia de face do Brasil, com o Dr. André Oswalder, e assim fui indo, né? Fui me aprofundando nesse mundo. Uhum. E por que decidiu ser cirurgião plástico? Seu pai já é cirurgião plástico? Tem alguma Então, ligação isso é com bem isso? interessante, Ou como assim, que foi? pior que, assim, as pacientes perguntam muito isso para mim. E, na verdade, meu pai, ele é cirurgião plástico, ele já tem 40 anos só de especialização em cirurgia plástica. E ele nunca falou para mim ser médico, acredita? Sério? Juro, nunca falou para mim assim, ó, seja médico, eu quero que você faça o que eu faço, nunca. Foi mesmo por ver ele, eu fui gostando do trabalho dele, daí eu vinha na clínica aqui quando eu era pequenininho, e daí fui pegando amor por isso. E quem me conhece da minha infância perguntava, ah, Vitor, o que você quer ser? Eu falava assim, eu quero ser cirurgião plástico. Não falava que queria ser médico. Eu falava, eu quero ser cirurgião plástico. Eu colocava na minha cabeça como primeira coisa. Uhum. E o Rio de Janeiro, por que a escolha de fazer a residência no Rio? Então, Mari, o Rio, ele é o polo mesmo da cirurgia plástica, é brasileira e mundial, né? Então, a gente deve muito ao Rio de Janeiro por toda a história que tem lá, né? E eu queria muito fazer lá e sempre quis fazer no Farid também. Eu fui visitar algumas vezes e me apaixonei pelo jeito que ele ensinava, pela história que ele tinha, pelo amor que ele tinha pela cirurgia plástica, que ele era muito envolvente. Quem conhece o Farid aqui, ele tem acho que quase 80 anos e ele vive no centro cirúrgico até hoje. Tanto o amor que ele tem, que ele transmite a cirurgia plástica até hoje, né? Ele ensina. E ele tem a escola dele de residência que até hoje funciona. Uhum. Então foi E por isso. daí, por que a sua escolha de pegar o Dr. Marcelo Araújo também como um mentor seu para cirurgia facial? Então, quando eu tive lá no Rio, o Marcelo, ele foi da escola do professor Ivo Pitangui, tá? E depois ele acabou indo para São Paulo. Mas o Dr. Farid falava muito bem dele. Sabe assim, ó, ele opera muito bem, tem uma técnica muito boa. Daí eu fui várias vezes a São Paulo acompanhar ele. E realmente, ali que eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela cirurgia facial. Então vamos lá, vou dar início às perguntas. Parabéns pela sua formação, né? Uma excelente Obrigado. formação. E melhor ainda ter alguém em Curitiba, assim,
tão bom, né? Que estudou Obrigado, tanto e obrigado. sempre buscou o que é melhor no sentido da sua graduação. A primeira pergunta quando que a paciente tem indicação para fazer o facelift? Então, veja bem, isso aí varia bastante. Eu acabo operando pacientes, às vezes, jovens, do meu ponto de vista, 40 anos para fazer o lifting facial, ou até pacientes de mais idade, 60, 60 e poucos. Então, assim, a indicação mesmo vem da flacidez facial. Então, pacientes que têm o jaws acentuado, tanto gordura facial ou gordura embaixo do músculo platisma, que são gorduras que não dá para ser ressecadas somente com lipoaspiração. Então, essas pacientes que se tornam candidatas para cirurgia facial, mas não tem um protocolo. Então, isso vai muito também de bom senso do cirurgião, sabe? Eu acredito que a cirurgia plástica ela seja muito artística, então precisa muito de um bom senso para ver o que vai ser indicado ou não. Às vezes até eu tô no elevador, daí está em contato com o espelho, aí eu fico puxando assim, conversando, será que eu já tenho indicação para um É, facelift, né? Porque isso sobra, começa a sobrar, eu vou fazer 30 anos, eu tenho 29 agora. Então já começou a aparecer uma pelezinha, então eu sei que daqui uns 10 anos eu vou precisar mais ou menos do facelift. eu tenho pacientes também da tua idade, jovens, né, super jovens na verdade, e que chegam aqui no consultório e falam, doutor, quero fazer um lift. Eu falo, olha, agora não é a hora, ainda não está indicado, assim, que é praticamente o que você está me sugerindo agora. Então, assim, tem as suas indicações. E no caso dessas pacientes mais jovens, elas podem fazer algum tratamento no consultório mesmo? Podem, então aí, para as pacientes mais jovens, realmente um bioestímulo, às vezes algum preenchedor, assim, procedimentos, claro que não entregam tanto resultado como uma cirurgia facial, mas para essa idade são procedimentos que encaixam bem. E na cirurgia, pode precisar de um retoque? Ou geralmente não se faz retoque dessa cirurgia? Cirurgias de face, Isso. olha, essa pergunta é um tanto quanto bem delicada, né? Porque assim, a gente planeja uma cirurgia para não fazer retoque, né? Mas o corpo humano ele é único, então cada um sofre um processo de cicatrização. Quando tem que fazer alguma coisa porventura no segundo tempo, obviamente que a gente faz. Pode ser associado a uma rinoplastia? Pode ser associado a rino. A gente geralmente acaba associando aqui ou a rino ou a frontoplastia, para erguer o terço superior à sobrancelha, no caso. Então, assim, também já fiz face com mama. Dá para ser associado sim, só que precisa de uma equipe maior, né, para fazer, porque são cirurgias que acabam ficando com porte grande, entende? Porque assim, para fazer uma face completa, é uma cirurgia de em torno de 4 horas e pouco. Então é bom ter equipe sempre grande para fazer os procedimentos maiores juntos. E anestesia, então, no caso, é geral para esse tipo de Geral, cirurgia? geral. Eu prefiro, eu acho mais seguro, sabe? O paciente não acorda durante o procedimento, então eu gosto, prefiro, a minha equipe anestésica também prefere, então hoje a gente preconiza que seja feita anestesia geral em procedimentos faciais. E no caso, no pós-operatório, a paciente sente muita dor por mexer na pele do rosto? Como que funciona? Como que é esse Sabe, pós-operatório sabe que em não, relação à dor? sabe que não, Mari. Isso é uma coisa até que tem muita paciente que quando vem aqui no consultório fala assim, doutor, eu vou sentir dor, como é que vai ser meu pós? Então, assim, do modo geral, a cirurgia de lifting facial, eu, por experiência, vejo aqui no consultório que as pacientes não se queixam de dor, sabe? Salve uma ou outra. Mas também a gente tem que analisar que a dor é algo muito subjetivo. Cada um sente uma dor, né? Eu já fiz lipoaspiração e o doutor Rubens já me operou, tem 2 anos atrás. E eu falo que eu Você, senti você? dor. O doutor Rubens já me operou, já fiz lipoaspiração. Nossa, você é tão magrinho, magro, né? Então, mas eu tinha um pneuzinho aqui atrás que me incomodava. Eu usava shorts e ficava um pneu aqui. E realmente, como a Mari falou, sou magro. E aquilo me incomodava tal. E eu senti dor no pós-operatório, vou ser bem sincero. Eu senti incômodo, era ruim para mim. Mas tem paciente que aqui não sente nada. Então, assim, é muito subjetivo isso. Cada um sente uma dor. Mas, num contexto geral, cirurgias faciais, elas não têm muita dor.
E o resultado final, depois de quanto tempo? Aliás, depois de quanto tempo da cirurgia dá para notar algum resultado, assim? É mais imediato ou Então, é mais a longo prazo? o resultado é imediato, assim, a paciente sai do centro cirúrgico, já tem um resultado que é visto isso, sabe? Ainda mais em cirurgias cervicais, da região do pescoço. Isso fica muito nítido, mas assim, até baixar todo esse inchaço, todo esse edema, isso aí a gente vai lá para casa de 3 meses. Hoje mesmo eu recebi aqui no consultório um retorno de cirurgia de face, que eu operei ela tem 3 meses. E no último retorno dela comigo, que foi há um mês atrás, ela ainda tava inchada. Ela estava, doutor, eu estou um pouco inchada aqui na região da bochecha, normal. Eu falei assim, ó, vamos esperar. Né? E hoje ela veio aqui e já não estava mais. Então, assim, é um processo mesmo gradativo que vai baixando esse edema, esse inchaço. Tem que ter um pouquinho de paciência. Às vezes Sim, as é pacientes, paciente. eu acho engraçado, assim, às vezes tem uma perspectiva que cirurgia é como se fosse fazer um botox ou um preenchedor, né? Assim, no outro dia eu vou estar assim, vou estar pronta. Cirurgias faciais não são assim, né? Eu tenho vários tipos de paciente. Eu tenho paciente que vem fazer cirurgia facial e com 10 dias, 15 dias, ela vai no shopping center. Ela coloca óculos escuros, coloca um lenço e vai para o shopping. E tem o paciente que com 15 dias ainda não quer ser vista. Ela quer estar em casa, quer estar tranquila. Então, isso aí também varia muito, né? E no caso, pode ser usado gordura também para fazer enxertos, talvez nos lábios ou na região das olheiras, massas do Pode, rosto. pode ser usado. Eu gosto e uso bastante, não em 100% dos casos, mas na grande maioria eu uso. Geralmente a gente coleta um pouco de gordura ou da região da entrecoxa, certo? Ou do abdômen. Essa gordura a gente coloca ou no queixo ou na maçã do rosto mesmo. Podemos colocar também nessa região do sulco nasogeniano. Eu gosto da gordura. Ela tem uma taxa de absorção, né? Isso não é novidade, você que está sempre escutando isso, ela tem uma taxa que gira em torno de 30% a 40%, mas ficam tanto lá. E isso é bom que é do paciente, né? Então é como se fosse uma harmonização facial definitiva, né? E eu gosto bastante, assim. Melhora a pele, melhora porque tem células mesenquimais, ou seja, células tronco, né? Na gordura, então melhora bastante a qualidade da pele. As pacientes adoram. Eu acho interessante também. Hoje também tive outro retorno de cirurgia de face, e daí a paciente falou assim: essa gordura vai sair, doutor, eu tô adorando. Então, gosto bastante. Mas, claro, tudo tem que ter parcimônia, né? Não pode colocar muito, porque essa gordura é difícil retirar se for colocado muito. Por isso que às vezes não é bom fazer uma bichectomia, né? Porque você perde a gordura no rosto e gordura no rosto é É, ouro. não, a bichectomia tem que ter uma indicação bem boa mesmo, não é para assim, para todo mundo, a grosso modo, né? Sim. E bem o que você falou, assim, hoje é uma coisa, osso, mas aqui 30, 40 anos vai ser outra situação. Então é uma gordura que às vezes não é bom estar tirando. Deliberadamente, né? Todo mundo tem indicação, mas né, não para tirar para todo mundo. Exatamente. Perguntaram qual que é a diferença do facelift pro peeling de fenol. Do peeling de fenol são Isso. completamente diferentes os procedimentos, né? O facelifting é um ato operatório mesmo, não é uma cirurgia. O peeling de fenol é uma substância que você passa no rosto que ela faz um peeling, ou seja, ela faz uma queimadura controlada da pele para gerar uma nova pele, para gerar um bioestímulo da pele. Então são procedimentos diferentes. E também é muito difícil o cirurgião que associa isso no mesmo ato, assim, cirurgia com fenol. Porque o fenol ele é bem forte, então é bom separar, ou faz fenol ou faz cirurgia. Mas lembrando que o fenol só trata a pele, ele não tem capacidade de fazer reposicionamento de estrutura facial. Ele é um peeling mesmo. No caso, a paciente tem um peeling de fenol, ela pode futuramente fazer um Pode, pode. facelift? Pode sim. Ou ela até pode fazer primeiro o facelift e depois o fenol mais para frente.
Eu tenho um paciente que eu já fiz isso. Eu não faço peeling, né? Eu encaminho para dermatologista fazer. Então, eu já tive paciente já que eu fiz a cirurgia e depois fiz laser até no intraoperatório. Eu gosto muito de fazer laser fracionado, laser de CO2, né? Que ele já faz uma lesão de pele, já faz um bioestímulo. E daí eu consigo tratar o paciente de uma forma completa, né? Porque eu faço a parte cirúrgica, que eu faço o reposicionamento do tecido e trato a pele com laser. Mas eu já tive paciente, porventura, que depois encaminhei para o dermato para fazer fenol. Peles assim, peles com muito dano solar, sabe? Peles de dano mesmo, assim. Pele que tem aquela ruga, que é aquela ruga que fica na pele mesmo, que é aquela ruga estática, né? Então eu já encaminhei. Aqui surgiu mais uma pergunta na live, só vou dar uma subidinha aqui nos comentários. Com 30 anos a gente faz estímulo de colágeno. Isso pode interferir depois, se mais tarde quiser fazer uma cirurgia de facelift? Ou que eu devo evitar agora? Ó, essa pergunta é super interessante. Assim, eu vou ser bem sincero, eu como cirurgião agora. Os bioestimuladores de colágeno, na verdade, eles não são colágeno puro que está colocando dentro da paciente, né? Não é colágeno. Ele é um estimulador. Então, para estimular o colágeno, você tem que ter um processo inflamatório ali que causa, sabe? E esse processo inflamatório a longo prazo, ele pode dificultar um pouco a cirurgia, sabe, Mari? Onde os planos anatômicos, porque assim, quando eu opero, é muito nítido para mim, assim, ó, isso é pele, isso é gordura, isso é músculo. Então, quando se usa os bioestímulos, isso pode alterar um pouco, fazer um processo inflamatório onde fica um pouco mais difícil de fazer essa separação dessas estruturas. Nossa. Mas assim, hoje em dia é muito difícil você já não pegar uma paciente que não tem mais esses procedimentos. Na minha rotina aqui, eu pego quase que todas as pacientes fazem alguma coisa, desde ácido hialurônico, bioestímulo. Eu até operei uma face ontem, na segunda-feira, e a paciente ela tinha uns fio russo. Puxa, daqueles que Parece um fio de pesca, um fio de nylon de parecido com pesca. farpado ou não? Não. É um fio farpado, ele tem espícula, né? Espícula que eu digo assim, é um fio liso, mas ele tem umas espículas nele para fazer a tração. E é um fio que ele não é absorvível, né? Então foi um fio que me dificultou a cirurgia. Claro, deu para executar? Deu. Mas ele dificulta, ele fica no plano cirúrgico. E eu não consigo tirar ele por completo também, sabe? Porque esses fios geralmente eles passam muito perto de regiões anatômicas que passam nervos motores da face, que faz a mímica da face, né? Então não dá, é melhor não mexer nele, eles acabam ficando lá. Nossa, que interessante isso. E no caso, o Ultraformer, ele também é um estimulador de colágeno, né? Ele é um ultrassom, né? Ele é uma radiofrequência macrofocada. Ele estimula colágeno, claro. É bom outra forma, assim, num contexto geral. Depois das cirurgias faciais, para quem tem indicação, acaba indicando para melhorar mesmo o estímulo de colágeno. É bem interessante fazer essas associações. Geralmente, eu também tenho um paciente que ela pensa assim, vou operar a face e nunca mais vou precisar fazer nada, sabe? Entende? Assim, só vou operar. Não, você tem que operar, mas você tem que continuar dando uma manutenção para aquele resultado. Então, tem que fazer um Traformer, tem que fazer um laser uma vez por ano, tem que fazer um Botox. Então, assim, tem que continuar se cuidando, né? É uma manutenção desses resultados. Interessante essa parte que você comentou sobre o bioestimulador de colágeno, né, a longo prazo, que pode prejudicar numa cirurgia facial. Então, uma solução para quem não quer ainda fazer a cirurgia e quer dar uma melhorada na qualidade da pele é fazer o laser e o ultraformer, é isso? É melhor fazer esses procedimentos. Eu faço bioestímulo também, faço. Mas assim, eu sempre oriento as minhas pacientes disso. Se elas têm vontade de operar face dentro de 1 a 2 anos, é melhor não fazer o bioestímulo, é melhor fazer cirurgia facial mesmo. Agora, assim, tem um paciente que não quer fazer cirurgia.
Mas quando ela não quer falar, ah, doutor, não quero, não estou preparada, vamos fazer isso, vamos fazer um estímulo, vamos fazer outra coisa, eu falo, vamos fazer. Mas explico como é que funciona, né? E no caso, onde que são as cicatrizes dessa cirurgia? As cicatrizes do lifting facial, isso aí varia Isso. muito de cirurgião para cirurgião. Eu costumo posicionar as minhas cicatrizes atrás do trago, que é essa membraninha que tem aqui na orelha. Então, Ah, então não geralmente, fica aquela voltinha aqui, né? eu não gosto desse tipo de cicatriz. Que Eu não gosto. interessante. Eu prefiro colocar a cicatriz. As cicatrizes, elas são pré-capilares, elas ficam bem na margem do cabelo mesmo, praticamente imperceptíveis. E depois eu posiciono ela atrás do trago aqui, porque é nessa região que ela fica mais visível, no meu ponto de vista. Então, assim, eu trabalho com isso. Então, quando eu vou em algum lugar, vejo alguma amiga, alguma conhecida, que eu bato o olho, eu acho que entrega muito fácil. Então, isso é uma opinião minha. Por isso que eu acabo trazendo a cicatriz para outra situação. Mas cada médico tem a sua rotina, né? Então, cada um faz a forma que se sente mais à vontade e que acha que entrega o melhor resultado. Eu gosto realmente de esconder a cicatriz mais para trás do trago. Quem me E ensinou geralmente isso quem até faz. quem me Não ensinou pode. isso quem me ensinou isso foi o Dr. Rubens, foi meu pai, porque a maioria dos cirurgiões que eu vi, eles fazem na frente do trago. Sim, fica muito perceptível. E quem faz cirurgia de face não quer dizer que fez face, né? É, A não maioria. quer que fez fácil. As pacientes, elas querem um resultado geralmente mais harmônico, assim, natural, né? Não querem aquela coisa que tudo repuxado. E a cirurgia facial, nos últimos anos, ela avançou muito, sabe? Então não tem mais aqueles resultados. Eu tenho paciente, às vezes, que vem consultar comigo, que tem na casa dos 60 anos, 60 e poucos, e que tem medo de operar por ficar, como é que eu vou dizer? Plastificada, né? Estigmatizada, sabe? Uhum. Então, assim, a cirurgia avançou muito nos últimos anos mesmo. As técnicas avançaram bastante. Então, hoje se consegue resultados bem naturais, assim. Eu percebo aqui em Curitiba muitas mulheres fazem cirurgia de face, né? Então, às Fácil. vezes eu fico olhando assim, nossa, tem umas que não dá pra notar, né? Que tá perfeita. Mas a maioria é aquele plastificado, eu fico, meu Deus do céu, ainda bem que avançou pra quando eu tiver na idade que eu precisar, eu não vou ficar com essa cara de plastificada, porque fica muito estranho. E tadinhas, não tem como consertar isso, né? Uma cara que ficou totalmente estigmatizada, né? É É, difícil, né? isso No isso rosto. é difícil. Eu costumo também, sempre falo para as minhas pacientes, às vezes vem casos assim, então tudo na vida que já foi mexido é muito mais difícil fazer reparo ou fazer o conserto, assim. Fica mais difícil, mas não é impossível. A gente sempre tem que tentar ajudar. Eu estou aqui sempre também para trazer o bem, né? Tem que trazer autoestima, tentar fazer a minha parte. Mas isso tem que Sim. ficar bem claro, porque daí tem mais limitações, entende? Uhum. É que eu acho que tão importante quanto escolher o cirurgião que opera bem o nariz é escolher bem o cirurgião que opera a face, né? Porque se a tua cicatriz na mama não ficar boa, você consegue esconder com uma blusa, né? Com a roupa. Se a abdominoplastia não ficar legal, você esconde com a calça, com o biquíni. Mas é no rosto. No rosto, né? Você É, tem que saber escolher. Você tem que pesquisar, porque é importante, né? com certeza, né? Não tem como esconder, como você mesmo falou, né? E depois tudo vai ficar visível, nariz, face. Eu tenho paciente que comenta isso, assim, igual você falou, assim, eu gosto de fazer outras cirurgias também, eu opero bastante mama. Mama foi um dos meus professores lá no Rio, foi o Dr. Fernando Bianco. Então, gosto bastante de operar mama. E depois elas vêm aqui no consultório, às vezes acabam encontrando outras pacientes de face, que estão com lenço, tudo. E daí elas comentam isso, falam, nossa, mas a face, sabe, tem essa coisa mítica mesmo. Sim. E em relação ao pós-operatório ainda, é indicada drenagem, é taping? Como que é? O que que é usado no pós-operatório para dar um pós-operatório Então, melhor? Mari, ó, eu não sou fã
muito do taping intraoperatório na face, mas isso é uma opinião minha, tem vários colegas que usam, as fisios fazem. Vitor, não uso na minha rotina, mas a fisioterapia pós-operatória é super importante mesmo. Ajuda bastante na questão do edema, de diminuir o inchaço, para uma recuperação melhor. Então, eu indico sempre a fisio pós-operatória. Eu gosto de chamar de fisioterapia pós-operatória mesmo. Até falo para os pacientes, ó, você vai fazer fisioterapia pós-operatória. Aqui surgiu uma pergunta bem interessante também sobre vídeo, que eu só vou subir um pouquinho aqui nos comentários. Em todas as cirurgias de facelift, você usa aquela tecnologia com câmera? Eu já imagino do que esteja falando aqui. Essa câmera, eu fiz uma cirurgia na sexta-feira passada de face e eu associei frontoplastia também. Então, como é que funciona essa cirurgia? Eu faço pequenas incisões no couro cabeludo, onde nessas incisões eu venho com um aparelho de câmera. Por que eu venho com esse aparelho de câmera? Porque nessa região aqui, bem no meio da testa, tem muito nervo, vaso sanguíneo. Então, a câmera é para eu conseguir ver esses nervos e desviar deles. Então, daí a gente faz a liberação da sobrancelha e faz um reposicionamento dela, entendeu? Isso, Mari, é mais na parte lateral da sobrancelha, não na parte medial. A parte medial da cara de assustada, tá vendo? Uhum. Então, é mais na parte lateral. A gente faz esse correto Você reposicionamento. levanta o olhar, né? Levanta o olhar, abre o olhar, né? Então, assim, também não é para todo mundo que é indicado. É mais para aquelas pacientes que têm mesmo o olhar fechado, mesmo com botox que faça, não abre o olhar, continua pesado. Então, a gente vai buscar um reposicionamento. E no caso de quem tem aquelas rugas estáticas na testa, tem como arrumar ela com esse vídeo? Existe alguma coisa? Aquela que já ficou Não, marcadinha? porque esse vídeo é mais nas estruturas profundas mesmo da face, da testa. É lá no crânio, praticamente, que a gente passa com essa máquina. E essas rugas estáticas, elas são no nível da pele. Então, aí que vai entrar mesmo o peeling ou um laser, daí vai entrar um tratamento de pele. Essas rugas que são estáticas, né? A gente tem dois tipos, para quem tá ouvindo aqui e não sabe diferenciar, a gente tem dois tipos de ruga. As rugas dinâmicas, que é essa que está aqui, e depois, se essa minha ruga ficasse, ela seria uma ruga estática. Então, assim, a ruga estática, ela é bem difícil de tratar depois que ela se aloja. Ela é bem difícil você conseguir tirar. Tem que usar laser. Na maioria consegue tratar, mas as pacientes assim que tem, vamos supor assim, 10 anos que não faz botox ou alguma coisa do gênero, que a ruga é bem marcada mesmo, é difícil tirar. Mas não é impossível. Dá para amenizar bastante elas, mas tirar 100% é difícil. Então o negócio é começar com Botox desde cedo para não ter problema, né? Hoje lá nos Estados Unidos já é preconizado fazer Botox, sim, depois dos 21 anos já começa a fazer. Eu tenho paciente também assim, novas, né, de 22, 24 anos que começa a fazer. Uma Você faz, coisa. né, Mari? Eu fiz uma vez, era isso que eu falo, fiz uma vez, mas dói tanto. Eu fico com Então, tanta dor de cabeça. isso aí é sensibilidade. E, como eu falei, Eu tem, achava que não doía, porque todo mundo falava, ai, porque uma agulha bem fininha. O preenchimento labial não doeu tanto quanto o Botox. Não sei se é porque, sabe, eu saí tonta assim, meu Deus do céu. é, Daí eu mas nunca é um mais quis caso fazer. particular, assim, foi uma das primeiras pessoas que eu vi falando nisso. Que não... Mas assim, Pois tem paciente é. que passa tem paciente que se queixa de dor, daí eu coloco gelo, Aham. passa anestésico, mas no contexto geral é uma agulha fininha mesmo. Exato, ninguém reclama, todo mundo, eu amo fazer botox, não dói nada. Eu fui lá fazer isso e o preenchimento labial, que todo mundo reclama, pra mim foi tranquilo. Não entendi. Foi bem o contrário, né? Geralmente o preenchimento labial é mais dolorido. Sim. E a paciente que ela fez é o facelift. Depois de quanto tempo ela pode fazer o botox?
Isso aí não interfere muito. Depois de 45 dias, 2 meses, nessa faixa. Às vezes eu faço antes. Tem paciente que também, essa semana, eu fiz um botox numa paciente de 30 dias que eu operei. Então, isso aí varia. Geralmente, por que que eu seguro mais? Porque como a musculatura ela funciona como uma bomba, querendo ou não, na hora que você faz a movimentação, você acaba fazendo uma drenagem em você mesmo, sabe? Uhum. Acaba ajudando a tirar o edema. Então, pacientes que ficam mais inchadas, eu acabo esticando mais para fazer botox. Faz mais para frente. Perguntaram se pode ser associado lip lifting. Pode sim. Foi super bom ter lembrado. Pacientes que têm indicação para fazer o lip lifting, como é que a gente indica? Para quem tem a distância do começo do nariz até a boca maior que 3,5 cm. E daí dá aquele aspecto de mais idade, né? Então a gente faz o lip lifting. Essa cicatriz ela é bem escondida mesmo, ela fica escondida bem na base nasal. É uma cirurgia que dá um resultado bem legal. Tem pacientes que acabam fazendo preenchimento labial e acaba piorando esse efeito, né? Porque daí ele Acaba não piorando. levanta aqui a boca, né? Não levanta, Ele daí fica caindo mais ainda. fica bem estranho. Tem que ter bastante cuidado quando pega paciente assim. E essa cirurgia, assim, ela exige um maior tempo de recuperação quando é associado ao lip lifting? Não é uma cirurgia assim que vai exigir super tempo de recuperação. O que vai exigir mais é o processo da face mesmo. O lip lifting é considerado uma cirurgia de pequeno porte mesmo, e uma cirurgia local só. Então, quando faz a face, o que vai exigir mais do paciente é a parte da face mesmo. Eu vi até que recentemente uma blogueira, não sei se agora é blogueira, se é influencer, o que que é, né? Porque mudaram os nomes, mas no tempo que eu conheci ela era uma blogueira. Ela até era aqui de Curitiba, não sei se você vai conhecer a Jéssica Belcoste. Eu sou meio fraco para essas coisas, Mari. Não, só que agora ela mora lá em São Paulo. Ela fez o lip lifting e o lábio dela ficou super, assim, desenhado, bonito, sabe? Ele era um lábio, tipo, que nem o meu, fino em cima. E daí, quando ela fez o lip lift, ficou aquele lábio perfeito. Eu fiquei, nossa, porque é difícil, quase ninguém faz a cirurgia, né? Não sei se tem um tabu, alguma coisa assim. E ela fez e ficou maravilhosa. Daí, imagina associado, né, a uma cirurgia de rejuvenescimento facial, mais o lip lifting. Deve ficar maravilhoso mesmo. Eu acho que tem que ter indicação boa para fazer isso. Quando você faz alguma cirurgia ou indica algum procedimento que a paciente não tem indicação, aquilo se torna artificial, entende? Então, assim, vai ficar muito entregue que você fez. Uma mulher vai falar assim, nossa, mas parece que o lábio dela está encostando no nariz, entende ou não? Então assim, Ah, sim, aham. tendo indicação para fazer o procedimento, na grande maioria das vezes fica bom. Fica ótimo, na verdade, né? Com indicação boa, tudo fica Eu bom. acho que você tá falando do Fernando Bianco agora há pouco. Ele entrou Ele ali. entrou aí, um beijo pra Mas você, doutor elogiando ele ali. Fernando. Ele é querido. Esses dias Você ele vai na fez uma barra? live. Oi? Oi? Não, Esses dias eu ele, cortou. esses dias ele fez uma live aí, daí eu entrei e falei assim, ó, obrigado, professor, tal. Daí ele falou assim, que professor nada, Vitor. Ah, sim, eu adoro. Ele é um lorde, ele é muito querido. Você É, também é um lorde muito querido. Acho que estão os dois no obrigado, mesmo obrigado, nível obrigado. de lorde. Vou ficar envergonhado aqui. Perguntaram ali se você tem algum caso de facelift que você diz não. Para não fazer, não, isso aí ainda não tive, sabe? Só paciente muito jovem, assim, como é teu caso. Às vezes chega paciente que de 30 e poucos anos, assim, que quer fazer. Ou paciente, assim, vamos dizer assim, que daí você tem que pesar na balança. Isso aí já teve, já. Paciente de 60 e poucos anos, assim, que às vezes acaba sendo fuma, né, tabagista. Então tem diabetes que é descompensada. Então são essas situações que às vezes assim, quando a gente pesa na balança, né, o risco-benefício, daí é melhor contraindicar o procedimento. Eu já tive paciente, porque assim, quem fuma, quem é tabagista, tem um nível de oxigenação menor, então está mais sujeito a alguma intercorrência.
dessa parte cirúrgica. Mas isso vale para tudo mesmo, desde cirurgia mamária até uma lipoaspiração, até uma cirurgia facial. Uhum. E no caso, o mini lifting, qual seria a indicação do mini lifting facial? Mas, assim, eu na minha escola, eu não gosto desse termo, assim, mini lifting. Para mim, Uhum. cirurgia É completa. Não lifting tem, facial. não tem mini lifting, mini cicatriz. Para mim, mini lifting, mini cicatriz só aqui significa mini resultado, entende? No meu ponto de vista. Uhum. Mas eu gosto de fazer o lifting mesmo completo. E isso acontece muito aqui no meu consultório mesmo. Às vezes vem pacientes e falam assim, ah, doutor, eu queria ajeitar a papada aqui, né? Isso já aconteceu várias vezes. Eu queria ajeitar a papada. Daí eu falo, olha, porque quando eu tirar a gordura daqui, vai sobrar tecido, como é que eu vou reposicionar esse tecido, entendeu, Mário? Uhum. Então, eu acabo sempre optando por fazer uma face completa mesmo. Uhum. É que é igual falam da lipo, né? Não adianta você limpar só a barriga. No teu Isso. caso, adiantava que você é magro, só tinha uma gordurinha ali, né? Mas se falando assim, de modo geral, a mulher tem que limpar um pouco o braço para dar uma harmonia, né, Tem que dar no uma corpo. harmonia, com certeza. Tem isso também, assim, não tem como você operar o pescoço, daí teu pescoço fica de um jeito e tua face envelhecida. Então, assim, tem que ter uma combinação mesmo, as coisas têm que ser harmônicas, né? Senão você entrega aquilo que você fez e fica estranho, né? As pessoas falam, nossa, mas o pescoço está de um jeito, a face está de outra, ou a face está de um jeito e o pescoço está... Então, assim, tem que ser tratado de uma forma geral mesmo. Sim. E no caso, aqui, né, o lifting do pescoço, onde que fica a cicatriz? Então, Mari, essa cicatriz, como a gente já tinha conversado ali no começo hoje, a cicatriz ela vem, ela desce na região do trago, desce na região do lóbulo da orelha, ok? E ela vai para trás da orelha e entra lá no pé do cabelo. Essa cicatriz ela fica bem no pé do cabelo mesmo aqui, ó. Fica bem perceptível, mas é a região que eu preciso para dar tração. Então não fica nenhuma cicatriz aqui embaixo. Boa, tem uma cicatriz pequenininha que eu faço aqui também, em torno de 5 a 6 centímetros. Bem embaixo do mento, mas essa cicatriz também é super imperceptível. Uhum. Ainda mais se a pessoa for baixinha, né? Nem vai dar pra ver quase. É, Agora, se a pessoa é mas, alta, já dá pra ver, né? mas é uma cicatriz pequena mesmo, de 5 centímetros. Essa cicatriz eu faço porque eu preciso abordar a musculatura do pescoço. A maioria das pacientes, elas acham que cirurgia facial é assim. A gente faz um corte aqui, daí puxa a pele aqui e acabou a cirurgia, né? A maioria pensa que é assim, mas não é uma cirurgia complexa mesmo. A gente faz o corte, depois a gente faz o reposicionamento dessa estrutura facial para tornar uma cirurgia mais duradoura e que seja mais harmônica, assim, no sentido de natural, entendeu? Sim, entendi. A cirurgia de face, ela é algo que é linda, né? Tipo, é muito É uma música cirurgia, clássica. bem isso, uma cirurgia bem artística, que o cirurgião tem que ter super bom senso mesmo. Então, porque assim, você tem capacidade mesmo de mudar uma pessoa. Então, ela é super artística. E eu sou super apaixonado. Eu acho que a cirurgia facial, assim, ela tem um mar de possibilidades para você executar ela. E tem várias técnicas, né? Então, pode ser desde uma coisa bem simples, tipo uma aplicatura que é só dar uns pontos mesmo para trazer, até uma cirurgia do deep plane, raiz mass, que são nomes e técnicas cirúrgicas um pouquinho mais complexas. E qual seria essa outra? Eu não sei, eu sei o deep plane, né? Mas agora essa outra O eu deep não plane conheço. tá muito em moda hoje, né? Aham, sim. Eu faço ele, gosto dele, mas na minha rotina eu acabo muitas vezes utilizando mais o raiz mass, ou SMAS estendido, que é a mesma técnica que o Marcelo Araújo usa mais usualmente. O deep plane eu prefiro para aquelas pacientes que têm o rosto muito caído nessa região aqui. Sabe que ela tem essa marcação do sulco nasogeniano e ela tem uma segunda marcação aqui em cima. Uhum. Entendeu, né? Entendi, sim. Fica com peso grande Aham. aqui, daí eu prefiro fazer o deep plane.
Uhum. Mas É aquele, é quando cai essa bochecha aqui, né? ela fica com duas marcações. Fica com uma aqui e outra aqui. Fica com aquela marcação bem nessa região da face. Daí eu acho que o duplo plane é mais indicado. Mas usualmente eu prefiro fazer o raiz mas. Eu venho de uma escola de raiz mas, o Farid já fazia assim, o Marcelo faz assim, então é um sujeito que eu gosto bastante e me sinto assim super seguro para fazer. E adoro os resultados, acho resultados naturais, super, super Tem, assim, adoro a técnica. e tem menos chances de complicação, né? Também nessa técnica do Marcelo do Faria. Eu vejo que no deep plane tem mais O que acontece, na chance de ter verdade, problemas. ontem na cirurgia que eu fiz, a filha da paciente já tinha feito deep plane. 41 anos Nossa, jovem! tinha operado já com outro colega. E daí eu operei a mãe dela. Então, assim, cada uma, né, a filha tem deep plane e eu fiz raiz massa. Basicamente, a diferença entre as duas técnicas, claro que depende muito da execução do cirurgião, né? Mas assim, o deep plane, a cirurgia começa do meu dedo para frente, certo? Uhum, Dessa região aqui uhum. para frente. O raiz mas, a gente começa nessa região aqui, bem onde eu marquei, entendeu? Só que o descolamento termina no mesmo lugar. Assim, as duas cirurgias chegam no mesmo lugar, mas uma começa antes, a outra começa depois. É basicamente isso. É, perguntaram ali se a pele masculina é mais difícil de trabalhar. Mas não só por conta da pele, por conta da estrutura como um todo. O homem ele tem mais musculatura que a mulher, ele tem mais colágeno que a mulher, então ele se torna um pouco mais duro para operar. A pele é mais aderida, mas assim, também no final dá para operar, mas é um pouquinho mais trabalhoso fazer a cirurgia facial em homem. E a recuperação dos homens é mais. Também boa, assim, não varia não, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem recuperação melhor ou pior para as mulheres. Recupera do mesmo jeito. A única diferença é na execução. O homem ele é mais duro para operar. Uhum, entendi. A pele é mais firme, né, no caso, A assim. pele é mais firme. A pele é mais firme e a musculatura é mais forte. Então são essas variáveis. Mas, obviamente, que a estrutura anatômica facial é a mesma. Uma vez falaram que a cicatrização, quando a mulher tem a pele mais madura, a cicatrização é melhor, que a pele fica quase imperceptível. Então, na cirurgia facial, se uma mulher assim, uns 70 anos, mais ou menos, faz uma cirurgia, fica imperceptível a cicatriz nessa região. Na grande maioria dos casos, sim, é verdade isso, Mari. Enquanto mais assim a pele branca também, quem tem mais idade tem uma cicatrização, vamos dizer assim, um pouco mais lenta, não é uma cicatrização igual do jovem, que é aquela coisa acelerada. Então, a cicatriz mais lenta, ela acaba sendo mais benéfica nesse caso. Então, realmente fica, assim, eu vejo que as pacientes só ficam com aquele risquinho branco, assim, que tem que ficar caçando para ver. Uhum. Aqui perguntaram sobre o Rocutan, se você usa nas suas cirurgias e se indica ele como anti-age. Então, o Rocutan, ele acaba ajudando a sangrar mais no intraoperatório, ele sangra um pouco mais. Então, eu suspendo ele pelo menos uns 30 dias antes da cirurgia. Não é muito usual eu passar o Rocutan. Eu sempre acabo trabalhando em conjunto com o dermatologista. Então, assim, para pacientes que têm pele mais grossa, daí a gente acaba trabalhando junto, né, para fazer até o afinamento dessa pele, ou paciente mesmo que tem espinha, então a gente trata realmente isso antes de vir para a cirurgia facial. E depois desse período de pós-operatório, depois de 10 a 15 dias, a gente pode introduzir de volta o Rocutan sem problema. Mas Então, isso sempre eu prefiro trabalhar em conjunto, sabe, Mari? uhum, sim, cada qual no seu setor, né? Sem ninguém interferir, né? Daí se unem e formam uma equipe multidisciplinar para Sim, eu cirurgia gosto plástica. disso, porque daí cada um é melhor naquilo, né?
Então, Sim. assim, a dermato é craque, né, na questão de pele, né? É a área dela. Então, daí é bom que para o paciente é bom, ele vai ver realmente que a melhora é bem mais significativa. Uhum. Aqui perguntaram se é possível fazer a cirurgia em partes. Exemplo, parte inferior do rosto e depois superior. Sim, se fizer a parte do rosto inferior, que é essa parte da face, e depois fazer a parte superior, não vejo problema. Agora, separar assim, o pescoço e a face não tem visibilidade, não tem viabilidade, assim. Você não vai gostar do resultado e eu também não vou ficar feliz. Então, tem que tratar realmente como um todo isso aqui. Depois, essa parte superior, que é assim, o cirurgião plástico, o dermatologista, a gente divide a face em terços, né? A gente chama dessa região aqui do canto do olho para a testa de terço superior, do canto do olho até o canto da boca de terço médio e daqui para baixo terço inferior. Então, o terço médio e o terço inferior da face tem que ser tratado no mesmo momento, é melhor. O terço superior pode ser tratado no segundo momento. Perguntaram ali se você, em vez de indicar a frontoplastia, indicaria um implante capilar. Bom, eu vou ver se eu entendi essa pergunta. Implante capilar, eu não sei se seria na sobrancelha, porque assim, a frontoplastia, ela não, ela, aqui eu estou falando aqui no caso, é frontoplastia endoscópica, né, para erguer a sobrancelha. Agora, frontoplastia para diminuir a altura da testa, porque tem paciente que acho que foi uma blogueira que fez isso agora, né, Mari? Não Sim, teve alguém que uma diminuiu a ex-BBB, testa? acho, né? Uma ex-BBB. Ela Então, tinha a testa bem grande e ela fez. Não sei se foi implante então, ou se foi frontoplastia, não lembro agora. eu também não fiquei sabendo, assim, fiquei sabendo por paciente. Esses dias também vi um paciente Uhum. agora falando que a filha quer fazer. Se eu fazia, né? Então eu não faço esse corte, não é usual, eu prefiro não fazer. E e ela perguntou o que que eu indicaria para a filha. Então assim, para paciente que tem testa longa, é melhor fazer o, o implante capilar. É menos invasivo, é mais, assim, é mais controlado. Uhum. Aqui perguntaram também sobre se existe uma outra opção para o bigode chinês além do preenchimento. Tem que examinar, né, para dar algumas opções de tratamento. Mas, assim, o bigode chinês, um facelift vai bem, né, porque daí reduz ele, ou os preenchimentos mesmo. Essas seriam as melhores opções. Perguntaram também sobre olheiras fundas, se é possível corrigir nessa cirurgia. Olheiras fundas olheiras fundas dá para corrigir com enxerto de gordura, tá? Às vezes precisa fazer de mais de uma etapa, porque como eu falei, a gordura ela tem uma pega, certo? Assim, em torno assim de 30 a 40% o corpo acaba absorvendo, mas é um procedimento que assim, é melhor fazer em etapas nessa área. Ou dá para fazer preenchimento também com ácido hialurônico. Você tem que examinar mesmo para ver o que é melhor, sabe, Maia? O que vai encaixar melhor para paciente. Uhum. Perguntaram também sobre o Foxy Eyes. Então, o Fox Eyes, do modo geral, é a frontoplastia endoscópica, que eu acabo trazendo a cauda da sobrancelha. Tem várias formas de fazer o Fox Eyes, né? Eu prefiro fazer dessa forma. E daí eu chamo como brown lift, né? Ou frontoplastia. É que assim, as coisas têm Os muito nomes nome. comerciais, Tem né? nomes comerciais, né? Isso aí. Perde o encanto até da O Fox cirurgia Eyes plástica, né? é o nome, assim, que todo mundo fala, Fox Eyes, Fox Eyes, mas aí tem vários nomes cirúrgicos. Então, eu gosto de fazer a frontoplastia mesmo para erguer a cauda. Por que que eu gosto? Porque, assim, quando você passa fio nessa região, às vezes o fio fica visível aqui no subcutâneo. Já viu isso ou não? Tem paciente que tem fio passado. Eu Sim, percebo muito assim. tem até um médico que ele não é dermato, não é plástico, ele só é um médico de formação É, geral, eu, faz eu, isso. E ele eu usa um fio, fiquei assustada.
eu percebo muito essas coisas, sabe? Então, isso me chama atenção. Quando eu olho na face, eu vejo o fio. Então, assim, Uhum. eu sempre tento entregar algo que seja assim, menos perceptível possível. Então, tem várias técnicas, mas a que eu uso usualmente é a frontoplastia. Uhum. E esse Fox Eyes, ele até é feito em consultório, né? Não é algo feito num centro cirúrgico certinho e tudo mais, né? É, eu E se faço o tudo. Botox dói, imagine fazer isso em centro, em Eu uma... faço tudo em centro cirúrgico, desde até lipo de papada, eu faço tudo em centro cirúrgico. Também para mim não existe mini lipo, para mim tudo é cirurgia, tudo tem que ser levado Sim. a sério, tudo você vai passar com o anestesista, tudo você vai passar com o cardiologista, tudo vai ser sério, do começo ao fim, assim, no meu ponto de vista. E eu sou mais chatão para essas coisas, assim. Em Uhum. consultório, eu só tiro o ponto, faço o botox e ali um preenchimento e olha lá, mas coisa cirúrgica é no centro cirúrgico. Sim, é segurança do paciente, né? Em primeiro Claro, lugar. sempre, sempre. O paciente às vezes não pode pensar em custo, tem que pensar na sua saúde. Saúde vem em primeiro lugar. Sim. E você É também tem isso. mais. Oh, desculpa, pode continuar. Não, mas é isso que você falou. É a segurança, né? E você também tem toda uma estrutura aí, né? Não é apenas uma clínica, é uma clínica hospitalar, né? Você tem É um uma clínica hospitalar. É bem hospital. legal, assim, quem tá ouvindo a gente na live aqui, depois se quiser acompanhar, a clínica aqui chama Clínica Sampo. Em Curitiba, tem mais de 22 anos a clínica. A clínica é do Dr. Rubens e a gente fez uma reforma grande aqui, deve ter um ano e pouco. Você veio aqui quando eu já estava reformado. Sim, Você muito veio bem lindo. no começo, né, Mari? Tava uma correria aqui no Sim. dia ainda. E não, realmente, a gente tem uma estrutura hospitalar que trabalha outros colegas médicos. Aqui a gente tem parte de nutrologia, reumatologia, cardio, tem cirurgia plástica, tem várias especialidades. Gineco, derma, então isso é bom que vai tratando o paciente como um todo, né? Eu tenho psicóloga que também é interessante. E é que nem um jardim secreto, né? Você olha a clínica assim de frente, ela parece ser pequena. Aí quando você Porque, entra, é o jardim secreto da cirurgia plástica. Porque daí tem elevador, daí tem o centro cirúrgico, tem várias salas, né? Vários consultórios. É maravilhosa. bem isso. Todo paciente fala isso, né? Fala assim, nossa, eu não imaginava que era grande aqui, assim, porque a nossa fachada ela é menor do que o tamanho do prédio, né? Sim, mas é fantástica, é muito linda. Parabéns. Você tem que voltar aqui e tomar café com a gente, né? Você Sim, tá sumida de Curitiba? eu tô pertinho, eu tô 2 quadras de você aqui. Ah, tá aqui agora? Aham, tô duas. Né, depois do Morando? transplante da mãe, eu tô aqui direto. Pô, vamos Desde combinar pra você vir 20 de aqui, né? maio. Depois Antes que eu ele tava acabar, indo. eu vou mandar uma mensagem pra você. Daí você vem aqui essa semana. Aham, nossa, mas é do ladinho, assim, praticamente. Claro, Só não vou dar os dados, né? Porque é uma live muito pública, né? tá certo. Daqui a pouco aparece algum admirador secreto. Aparece. Fiquei tacando pedra aí na tua janela. É, Ei, aqui perguntaram também sobre se corre o risco de modificar levemente o nariz com a cirurgia facial. não, não. Sim, isso aí é uma pergunta que abrange muito, mas no contexto não. Claro, se puxar a face assim, obviamente que vai largar o nariz, né? Mas não é o certo. Então, numa cirurgia bem executada, o nariz não vai interferir. Perguntaram também sobre o tempo de recuperação. A gente acabou falando sobre o pós-operatório, mas não falou exatamente quanto, né, que a paciente está livre para. Geralmente assim, os pontos cirúrgicos a gente tira na casa, começa a tirar de blefaroplastia, eu tiro de 5 a 7 dias, tá? Da região da face, de 12 até 21 dias. Então, assim, o tempo de recuperação é em torno de 15 a 21 dias. Sim, como eu falei já aqui, né? Eu tenho paciente com 15 dias que está no shopping andando, né? Mas tem um paciente que não, que elas querem ficar em casa, não querem ser vistas. Mas no contexto geral, 15 dias. Claro que às vezes algum roxinho, alguma hematomia na face tem, mas é tranquilo, assim, não é nada fora do padrão.
Uhum. No caso, agora é inverno, não tem tanto sol, apesar que hoje tava um verão em Curitiba, né? Sim, então, Sobre né? o sol, depois de quanto tempo o paciente pode tomar sol? Ó, essa pergunta foi super boa mesmo. Geralmente de 3 a 6 meses, tá? Nossa, bastante tempo, né? Eu preconizo isso. Ou até saírem todos os roxinhos. No mínimo 3 meses. Sabe? Porque a cicatriz, ela tem fases da cicatrização, né? Uhum. Então, a cicatriz, quando ela está bem vermelhinha ainda ali naquele 1 mês ali de cicatriz, não é bom tomar sol nela. Às vezes ela acaba pigmentando e ficando escura, sabe? Então, por isso que eu... E claro, depois usar filtro solar. Lembrando que o principal fator de envelhecimento facial é o sol. O, Sim. so- o sol é o que mais vai envelhecer a nossa pele. Eu gosto de tomar sol também, sou um Eu cara que também. às vezes esqueço de passar filtro, então Aham. acontece. Mas assim, a gente tem que passar filtro mesmo, porque é ele que vai definir mesmo. O fotodano do sol é muito grande. Então as pessoas têm que passar filtro solar. Tem que levar como hábito isso, sabe? Sim, É difícil, mas vai ter que levar. sim. Nosso tempinho aqui já tá acabando, né? Já estamos quase batendo 1 hora de live. Mas foi Queria super bom, foi super rápido. uma conversa muito boa e geralmente face é um tema que eu não conheço tanto, sabe? Eu sou mais especialista numa mama, lipo também não entendo muito, mas mama eu entendo. Agora, de face foi gostoso a conversa, rendeu, teve Obrigado. bastante perguntas, né? E Obrigado, queria obrigado. agradecer por você por ter aceito participar da live novamente, avisar que vai ficar salvo aqui no meu perfil e também depois eu vou colocar no YouTube. Aí é só vocês digitarem meu nome e Victor, eu não sei falar o teu sobrenome. É Mitnikoski. 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 É descendência Mitnikoski. de polonês. Eu confesso que eu só fui aprender a escrever isso também com uns 13 anos. Faz parte, é um baita É sobrenome. difícil, né? O meu alemão é difícil, mas o teu é muito difícil. E o meu corretor, ele deu certo de memorizar certinho o teu Que bom, né? sobrenome. Aí Porque, eu todo digito mundo escreve Mi errado. e daí o resto o corretor vai. E eu, nossa, que maravilha isso! Mas então é isso. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada a quem participou. E Isso. parabéns por ser papai. Aí vai vir uma Obrigado, menininha Mari. a caminho, Obrigado. né? É. É uma Vai. menininha, né? É uma menininha. Vai Vai ser. sofrer Já com sabe esse o meu nome? sobrenome aí, mas faz parte. É... Já sabe o nome da boneca? Antônia. Antônia, que nome bonito, forte, né? Vai ser uma mulher forte, linda, puxando o pai e a Com mãe. Não tem certeza. como Não sair, tem. né? Sem Se tanta você beleza. Vai ser vem, maravilhoso. venha tomar um café aqui conosco. Vou sim. Um beijo pra ver. Ela tá Até. ali online até. Combinamos, Beleza? então. Dá pra ir a E pé até. eu quero agradecer também a todo mundo aí pelo tempo e obrigado também, Mari, pelo convite. Espero que a gente faça mais desses, né? É interessante mesmo, assim, as pessoas também têm conhecimento, né? Às vezes, porque assim, cirurgia de face, ela é uma coisa meio mítica. Sim, não Então é se fala interessante abrir tanto, isso. né? Não se fala tanto. Uhum. E também Mas não é todo cirurgião que faz, né, também. sim, é verdade. Eu vejo que muitos cirurgiões, eles têm. É mais fácil mexer no corpo, né? Porque dá pra É, esconder se der algum problema. isso Agora é. na face, né, já é uma coisa delicada. Beleza? Mas então é isso. Tchau, boa noite a todos. Obrigadão, boa noite. E um Obrigado, beijo tchau, pra tchau. Antônia. Obrigado, Mari. Tchau, tchau.